Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos seus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai me alcançar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou suas ovelhas para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar nos seus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Não importa a distância que você esteja. Eu convido a todos para que curvem as vossas frontes. Vamos orar a Deus juntos. Querido Pai, nosso Deus amado que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na sua santa casa, para meditarmos no teu tão grande amor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor ter nos transformado, ter nos conduzido até aqui nesta noite para ouvirmos a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que não somos nada e que em tudo dependemos dos teus cuidados. Nós sabemos, Senhor, que todas as vezes que o Senhor falou nesta terra, milagres aconteceram. E neste momento pedimos que fale conosco através da tua palavra, para que milagres também aconteçam no meio do teu povo. Que nós possamos sair daqui, Senhor,
diferente da forma como entramos. Que possamos sair daqui transformados, ansiosos por Ti e desejosos de Te conhecer mais de perto. Dirija os nossos passos e a nossa mente neste momento. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Nós estamos numa semana muito especial. Uma semana em que nós estamos meditando sobre alguns acontecimentos da vida de Jesus que são de vital importância na vida de cada um de nós. E antes de nós refletirmos um pouco sobre este assunto tão maravilhoso, esses pequenos momentos, esta noite que Jesus passou no Getsemane, eu gostaria de convidar a todos que abrissem as vossas Bíblias, para que nós fizéssemos a leitura de um texto. Esse texto ele encontra-se em 3 passagens da Bíblia, com pontos de vista diferentes. Peço aos irmãos que, por gentileza, abram as vossas Bíblias em Mateus 26, e vamos ler a partir do verso 36, alguns versos. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 40. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, portanto, e vede, o traidor se aproxima. Queridos, essa passagem é muito linda, muito marcante, muito profunda. Porém, eu gostaria de compartilhar a mesma passagem de um outro ângulo de visão, registrada no capítulo 22 do livro de Lucas. Peço aos irmãos que dirijam-se até o livro de Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Querido, Jesus Cristo foi um grande divisor de águas na história humana. Jesus pegou a linha do tempo e dividiu em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo.
E é interessante que Noé passou 120 anos pregando para um povo converter-se e arrepender-se de seus pecados. Moisés passou 40 anos para tirar um povo do estado de cativos e o levá-los ao estado de liberdade. Mas Jesus, em apenas 3 anos e meio de ministério, ele conseguiu dividir a história humana para todo sempre. E é interessante que Jesus não usou armas, não usou pragas, não usou maneiras absurdas. A única arma, o método que Cristo usou nessa terra foi o seu amor. Queridos, em todos os momentos da vida de Cristo, ele fazia questão de deixar claro para nós seres humanos, para os seres humanos de forma geral, o quanto ele os amava, o quanto ele os queria próximos, o quanto tudo o que ele fazia era para provar o seu amor. E Jesus usava objetos e figuras para ilustrar o quanto ele amava as pessoas. E é interessante que hoje nós ouvimos muito falar em amor. É muito fácil dizer eu te amo hoje. Mas as pessoas comumente amam os objetos e usam pessoas. E a Bíblia diz que nestes últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E é interessante que nesses 3 anos e meio de ministério, em que Cristo mudou toda a história da humanidade, ele utilizou-se apenas do amor. Acompanhava todos os dias o semblante de Cristo, uma paz de espírito, uma serenidade, uma mansidão e um olhar penetrante que atingia o coração daqueles que cruzavam o seu caminho. Queridos, o olhar de Jesus não era um olhar de reprovação. O olhar de Cristo nunca foi um olhar de condenação, mas sim um olhar de aceitação. Foi esse olhar de aceitação que converteu o coração de Nicodemos. Foi esse olhar de aceitação que converteu o coração daquele ladrão. E é este olhar de aceitação que ele dirige até nós em nossos dias. Cristo nos olha com amor, com aceitação, com perdão. Mas a semana do Getsemane era a semana das últimas coisas. Jesus havia feito seu último discurso no templo. Jesus havia celebrado a última ceia. Jesus andara com os discípulos pela última vez naqueles momentos. E naquela quinta-feira, o Jesus que andava com os discípulos, sentido Monte das Oliveiras, era um Jesus diferente daqueles que eles estavam acostumados a ver. Em todos os momentos da vida de Cristo, ele estava sereno, tranquilo, com um semblante de paz, de tranquilidade. Mas naquela tarde e noite, quando ele dirigia-se com seus discípulos para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras, o seu semblante estava carregado. Jesus estava triste, ele estava desfigurado, ele estava visivelmente abatido, ele estava cansado, cabisbaixo. E ninguém ousava perguntar a ele o que estava acontecendo. Eles simplesmente caminhavam ao lado de Cristo, percebendo que cada passo de Cristo parecia que a perna pesava-lhe cada vez mais. Ellen White diz que por alguns momentos os discípulos precisavam segurá-lo porque ele estava cambaleando quase ao ponto de cair no chão. Quando chegaram próximo à entrada do jardim, Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui, enquanto eu vou orar um pouco. E ele entrou no jardim com seus 3 mais íntimos discípulos. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E a história diz que Jesus deixou-os ali por alguns minutos e disse: olha, ficai aqui e velai comigo, porque eu vou me retirar para orar. A Bíblia diz que ele retirou-se um tiro de pedra, aproximadamente 20 a 30 metros. Queridos, Jesus estava sobrecarregado. Jesus estava diferente. Ele não era aquele Cristo comumente encontrado pelos discípulos.
E naquela noite, naquele momento em que Cristo separou-se dos discípulos para orar, ele passou a experimentar alguns sentimentos que ele jamais havia experimentado antes. Jesus passou por alguns momentos que não era comum que ele passasse. Queridos, o primeiro sentimento que Cristo experimentou, que despedaçou seu coração, foi uma tristeza profunda. Mateus capítulo 26, no verso 38, a Bíblia diz que Jesus estava triste. E ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até o quê? Até a morte. Querido, Jesus estava triste. Você sabe o que é estar triste até a morte? Quando eu e você pecamos, quando nós cometemos alguma coisa que a consciência nos pesa muito, você já parou para refletir sobre aquele sentimento? Como é que nós ficamos quando nós pecamos? Nós sentimos uma tristeza, nós sentimos um aperto no nosso coração. Quando nós falamos de forma rude aos nossos irmãos, quando nós discutimos, entramos em conflito, como é que fica o nosso coração? Não fica apertado, triste, dolorido? Quando nós somos desonestos em nossas atitudes no trabalho, como é que fica o nosso coração? Quando nós tratamos mal as pessoas que nos cercam, como é que nós ficamos? Queridos, naquele momento Jesus estava triste, sentindo tristeza pelo pecado, mas não pelo seu pecado, e sim pelo meu pecado, e pelo pecado de cada um de nós. Jesus estava triste porque sobre ele pesava o peso da consciência do pecado de toda a humanidade. Aquele peso que nós sentimos na consciência, Jesus sentiu pelo pecado de outras pessoas. E é interessante que o pecado da humanidade que estava sobre Cristo, ele não era limitado pelo tempo nas dimensões que nós conhecemos. O tempo divino é diferente do nosso tempo, de forma que o pecado daquelas pessoas que viviam com Cristo estava sobre ele. O pecado das pessoas que viveram anterior a Cristo estavam sobre ele. E o meu pecado cometido hoje durante o dia, e o teu pecado cometido hoje durante o dia, durante a semana, já estava sobre os ombros de Cristo. E Cristo sentia tristeza pelo pecado. E Cristo não era acostumado a suportar o sentimento de tristeza. Porém, naquele momento, quando ele saiu da presença dos seus discípulos para buscar a Deus, a sua alma estava triste até a morte. Queridos, quando nós sentimos tristeza pelo pecado, nós não ficamos tristes até a morte. Nós simplesmente ficamos tristes. Mas Jesus experimentou a tristeza do pecado de uma humanidade inteira. E a sua tristeza era a tristeza de morte. Naquela noite, queridos, Cristo enfrentou um sentimento de insegurança. Por 3 vezes a Bíblia registra que Jesus dirigiu-se a Deus e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que é interessante que ao final da oração Cristo dizia, mas, contudo, faça-se o quê? Sempre a tua vontade. Queridos, Cristo estava inseguro. E sabeis qual era o motivo da insegurança de Jesus no jardim do Getsemane? Será que este pecado da humanidade que paira sobre os meus ombros não é suficientemente capaz de me afastar em definitivo do meu Deus? Será que Deus não me ama mais porque Ele virou a sua face de mim? Será que eu vou suportar a iminente batalha que eu preciso travar com o poder das trevas? Queridos, a presença de Deus vagarosamente afastava-se de Jesus. E agora Jesus, além de muita tristeza, ele estava inseguro. Ele estava caminhando sobre um caminho desconhecido. Ele estava andando como um barco perdido no mar, que fica à mercê do vento. Jesus, naquele momento, ele sentia-se assim. Seu coração estava angustiado. Jesus
experimentou um outro sentimento que não era comum, um sentimento de angústia. Jesus estava triste. Ele estava inseguro e ele estava angustiado. Queridos, quantos de vocês já passaram uma noite sem dormir? Deixa eu ver as mãos. Eu acredito que a maioria. Muitas vezes nós temos dívidas e as dívidas nos consomem. E nós não vemos saída. Então nós passamos a noite em desespero, sem dormir. Muitas vezes nós brigamos com alguém e aquela discussão está nos consumindo. Muitas vezes nós temos um compromisso muito importante no dia seguinte. São N motivos. São N cuidados da vida que nos fazem, em muitas situações, perder o sono. A angústia traz ansiedade. E a angústia de Cristo era tão forte, tão grande, que a Bíblia diz em Lucas 22, no verso 44, que o seu suor tornou-se o quê? Grandes gotas de sangue. Queridos, eu quero que vocês tentem imaginar a cena. Primeiro você reflita na noite que você perdeu de sono por estar angustiado e preocupado. E agora você reflita naquela noite interminável que Cristo passou no jardim do Getsemane em oração. Cristo orava, mas sentia que as suas preces não eram respondidas. Cristo estava triste porque sobre ele pesava o remorso, a culpa, a dor do pecado de uma humanidade inteira. Cristo estava inseguro, sentindo cada vez mais que estava longe de Deus. E Cristo estava angustiado, ele estava sofrendo, abatido, a ponto do seu suor transformar-se em gotas de sangue e caírem até o chão. Nós não temos a dimensão do que é essa tristeza, do que é essa angústia. Por mais que nós nos angustiemos na nossa esfera, nós não temos a dimensão do tamanho da angústia sofrida por Cristo naqueles momentos, a ponto de suar gotas de sangue. Queridos, e Jesus passou por um outro sentimento que também não era muito comum a ele, a desilusão. O intercessor, aquele que orava pelos seus discípulos para que eles tivessem a fé aumentada, agora precisava de intercessão. Que ironia. Aquele que comunicava-se com o Pai constantemente, agora precisava sentir que alguém estava se comunicando com o Pai em seu favor. É sempre bom nós sabermos que alguém está orando por nós. Existem algumas canções que só de ouvir nos confortam o coração. Elas dizem, olha, há alguém orando por ti. Tem uma outra que diz, ouvi dos lábios de mamãe o quê? O meu nome na oração. É bom você ir fazer uma prova. E aí a sua mãe te liga e fala, olha, vai com Deus, eu estou orando por você. É bom quando você vai fazer alguma atividade, uma entrevista para um emprego, e alguém te fala, olha, eu estou orando por você, que Deus te acompanhe. Isso dá uma segurança, isso dá uma tranquilidade. É bom quando você vai passar por uma cirurgia, quando você está enfermo, e alguém te visita e diz, olha, tem uma igreja inteira intercedendo por você. Queridos, isso é maravilhoso. E naquele momento, Cristo queria que seus 3 mais íntimos amigos estivessem intercedendo por ele. E Ellen White relata no livro Desejado de Todas as Nações, que houvesse Cristo voltado e encontrado seus amigos orando, e ele teria sido reconfortado, e os seus ânimos teriam sido restaurados. Porém, quando Cristo chegou, ele experimentou um sentimento que ele não conhecia profundamente. Ele experimentou a desilusão. Sentimento que é peculiar a nós seres humanos. Jesus ficou desiludido. Ele ficou triste. Mas mesmo em meio à desilusão, é interessante que Cristo disse, vocês não podem vigiar comigo nem por um momento? Vigiai e orai para que o quê?
Não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, mesmo Cristo, precisando de intercessão, ele não deixou de se preocupar com seus amigos. E como se não bastasse toda aquela tristeza, toda aquela sensação, vem a prova maior para Jesus. Satanás preparou-se durante muito tempo para aquele que talvez seria a sua grande oportunidade. Satanás sabia que naquele momento Jesus estaria separado de Deus. Pelo menos em seus pensamentos, pelo menos na sua forma de pensar. E ele queria aproveitar-se daquela situação. E agora eu quero que vocês imaginem a cena comigo. Satanás chega, Jesus está prostrado sobre o seu corpo. E aí Satanás bate no ombro de Jesus e diz: foi por isso aí que você quer fazer o seu sacrifício? Esta turma que você quer morrer por eles, eles vão ganhar dinheiro usando o seu nome. Eles vão fazer coisas erradas usando o seu nome. Você quer morrer por aquelas pessoas que fingem que te amam e que te conhecem durante um dia da semana e que te desprezam, te abandonam, te deixam triste e desiludidos por 7 dias. Querido, Satanás olha para Jesus e disse: olha, estes que você quer morrer por eles, eles estão associados comigo. As suas atitudes demonstram que eles estão associados comigo. E Cristo ouve tudo cabisbaixo, duvidoso, temeroso. E o céu naquele momento para observar a cena. O céu silencia e uma legião de anjos e de mundos não caídos observam Jesus naquele desfecho, naquele momento. Querido, se Jesus tivesse declinado do plano da redenção, vocês já pararam para pensar sobre isso? Se Jesus tivesse desistido naquele momento, talvez ele subiria ao céu. E ao chegar no céu, Deus daria um abraço nele e diria: meu filho, venha para junto de mim. E Jesus, talvez com lágrimas nos olhos e coração apertado, ele diria: olha, Senhor, não foi possível, meu Deus. Eu não aguentei beber esse cálice. E aí mais atrás ele olha para Moisés, olha para Elias e olha para Enoque e diz: olha, vocês vão ter que morrer. Esse lugar não pertence a vocês. E aí Jesus imaginaria em sua mente que milhões de pessoas, que milhões de servos, que nós, eu e você, estaríamos perdidos eternamente. Querido, se Deus tivesse, Deus homem, naquele momento tivesse negado-se a seguir o plano da redenção. Naquela noite Jesus experimentou um sentimento que talvez tenha sido o pior. Foi o sentimento da traição. É interessante que a traição, ela só pode ser sentida, nós só somos vitimados pela traição por parte de pessoas que amamos. E talvez esse seja o maior problema. Porque o inimigo, ele não vai te trair, ele já é seu inimigo declarado. Mas quando nós amamos uma pessoa e ele nos trai, nós não podemos dimensionar o tamanho do sofrimento. E eu gostaria de ler com vocês um trecho da Bíblia. Lucas, no capítulo 22. Verso 48. Quando Jesus foi traído por Judas, quando Judas beijou a mão de Cristo para o entregar, Jesus virou-se para Judas e disse essas palavras registradas no livro de Lucas,
Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Queridos, Ellen White diz que Jesus falou para Judas: Judas, aqui veio, amigo. E Judas, ignorando esta voz de Cristo, ignorando o olhar de Cristo, beijou a sua mão. E é interessante a descrição de Ellen White, que ela diz que Jesus, com a voz trêmula, os lábios pesados e os olhos tristes, ele olha para Judas e diz: Judas, com um beijo, traís o Filho de Deus. Querido, Jesus experimentou a mais alta traição. Agora existe uma passagem única e interessantíssima nesse relato do Getsemane. Verso 43 do mesmo capítulo: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Queridos, Deus não estava alheio ao sofrimento de Cristo. E naquele momento ele enviou um anjo do céu. E aquele anjo enviado por Deus era o anjo que passou a ocupar a posição de Satanás no céu. E aquele anjo desceu. E ele abriu o céu para que Cristo visse. E diz o relato que Jesus viu a multidão de pessoas que ele salvaria através do seu sacrifício. Sabeis o que Jesus viu? Quando aquele anjo mostrou o céu aberto, ele viu o Eric, ele viu o Júlio, ele viu você, ele viu os anciãos da igreja, ele viu os meus filhos, ele viu os teus filhos, ele viu os teus netos. Ele viu a geração da minha avó que faleceu com 102 anos de idade. Ele viu a geração dos teus pais. Ele viu a geração dos teus filhos. E quando Cristo nos viu, quando Cristo olhou para o futuro, Jesus disse: vale a pena beber este cálice. Quando Jesus olhou para cada um de vocês, com aquele olhar de aceitação que ele dirigiu a Nicodemos, ele disse: olha, estas pessoas me deixam tristes hoje. Estas pessoas me deixam hoje angustiado, com o coração apertado. Essas pessoas estão me traindo constantemente com as suas atitudes e com as suas palavras. Estas pessoas pisam no meu nome. Estas pessoas me desprezam. Mas ainda assim, vale a pena beber o cálice por cada um deles. Queridos, e foi exatamente por isso que Jesus obteve a vitória sobre Satanás. Quando eu li a história do Getsemane, por vezes eu fiquei arrepiado. E quanto mais eu lia, menor a dimensão que eu tinha de tão grande amor e algo tão inexplicável em função de cada um de nós. Eu quero contar a você o relato de uma jovem. Nós já conhecemos a história. Mas mesmo conhecendo a história, eu gostaria que nós refletíssemos novamente sobre ela. Esta jovem vivia no interior com a sua mãe. E o seu pai já era falecido. E a sua mãe era uma lavadeira de roupas. E a jovem tinha um sonho de estudar medicina. E agora combinou com a sua mãe de esforçar-se e tentar o vestibular na capital. Se a sua mãe pudesse fazer um esforço para pagar o seu curso de medicina. E a sua mãe aceitou. E agora ela passou a dobrar a quantidade de roupas, triplicar a quantidade de roupas, quadriplicar. E aquela jovem, ano após ano, batalhava para diplomar-se no curso de medicina. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano de faculdade. E aquela mãe já com as suas mãos sangrando, sem recurso financeiro, trabalhando incansavelmente,
chegou o grande dia. O dia da formatura daquela jovem. Nós conhecemos o desfecho da história. Aquela mãe comprou a passagem parcelada, difícil, com dificuldade. E ela foi para a cidade para encontrar-se com aquela jovem. E semanas antes ela havia dado uma intensificada na quantidade de roupas lavadas para mandar um vestido para que aquela jovem pudesse se formar. E agora, quando ela chegou no local da formatura, ela não tinha um convite para entrar. E ela disse: olha, chama fulana, ela é minha filha. E ela estava bem vestida, com aquele seu vestido velho, de todas as ocasiões possíveis. Estava ansiosa, estava orgulhosa, estava feliz. Compensou todo o esforço pela sua filha. E aquele cidadão que estava barrando aquela senhora na entrada, após compadecer-se dela, ele foi até lá e chamou aquela garota. E quando a garota chegou na porta, a sua mãe disse: filha, fale para eles quem eu sou. E aquela jovem virou para aquele homem e disse: olha, eu não conheço essa mulher. E a história diz que quando ela saiu dali, ela saiu tão desesperada, tão desiludida, que ela foi atropelada por um veículo. E quando a sua filha viu aquela cena, o seu coração se quebrantou. E ela correu para sua mãe, dobrou os joelhos e prostrou sobre a sua mãe. E a sua mãe, já padecendo, ela dizia apenas uma coisa: filha, fale para ele que eu sou a sua mãe. Fale para ele que eu sou a sua mãe. Eu quero perguntar a cada um de vocês nessa noite. Nós não temos dimensão, não temos como dimensionar o tamanho do sofrimento que Cristo passou em função de cada um de nós. Queridos, até quando nós vamos trair a Jesus? Até quando nós vamos rejeitar a Jesus? Até quando nós vamos deixar que o nosso orgulho, que o nosso coração rude, que a nossa dureza se interponha entre o trabalho que Cristo quer fazer através do Espírito Santo no coração de cada um de nós? Quando Cristo olhou para o futuro e nos enxergou, Cristo nos enxergou com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, com todos os nossos defeitos. Cristo não enxergou o Eric que está na igreja todos os sábados. Cristo não enxergou você que está na igreja todos os sábados. Ele enxergou você do trato da sua esposa. Ele enxergou você no trato com seus pais, no trato com seus filhos. Ele enxergou você no mais íntimo do seu coração e dos teus desejos e das tuas tendências para o pecado. E se Cristo decidiu beber o cálice, atravessar a morte, tornar-se vitorioso por cada um de nós no Getsemane, foi porque você e eu valemos a pena para Jesus. E eu quero que você saia daqui essa noite com esse pensamento. Apesar dos meus pecados, apesar da minha tristeza, apesar das minhas falhas, apesar da minha dureza de coração, eu valho a pena para Jesus. Porque o preço que Ele pagou por cada um de vocês foi um preço muito alto. Queridos, o sacrifício de Cristo no Getsemane não pode ser em vão. Eu quero que você saia daqui dessa noite refletindo sobre isso. O sacrifício que Cristo fez, a angústia que Ele passou, a tormenta, a dor, a insegurança, a tristeza, não pode ter sido em vão. Se a angústia de Cristo no Getsemane não servir para nos levar ao céu, de nada teve valor. Nós vamos ouvir uma música que fala sobre esta passagem de Cristo, sobre esses momentos que Cristo esteve em angústia no jardim do Getsemane. Eu gostaria que você refletisse. Eu gostaria que você se entregasse a Jesus.
que Deus possa operar na sua vida uma transformação. Que hoje nós deixemos de lado o egoísmo, o rancor, o ódio, a dureza de coração. Eu gostaria de fazer valer um texto já mencionado aqui no domingo, Salmos 95, verso 7, última parte do verso 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero parafrasear esse texto dizendo: se você neste momento ouvir a voz de Jesus, se durante esta música você ouvir a voz de Jesus, se durante esta semana Jesus falou com você, se nestes minutos que aqui passamos Jesus falou com você, não endureça o teu coração. Que Deus te abençoe. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Viu os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. E os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.